Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Notas do autor. Capítulo 2 tá aí. Capítulo 3. A nova Sorna Washington 5 horas. O despertador do quarto de Malcolm toca. Ele acorda cansado e vai se arrumar, pegar documentos e buscar Lex e Tim no aeroporto. Ele entra em seu carro e segue ao aeroporto e decide que ia precisar do apoio de um especialista, alguém com informações precisas sobre os dinossauros. Só tinha duas pessoas assim, Henry e James, além dos arquivos sobre as ilhas. Mas todos eram arquivos confidenciais e guardados às 7 chaves em Palo Alto. Ao chegar no aeroporto, Lon olha seu relógio, era 5 horas e 48. Logo eles chegariam. Aproveitou o tempo que tinha e ligou para Sarah, agora sua esposa. Não haviam casa fixa, já que sempre viajavam a trabalho. Atualmente Sarah estava dando aulas de comportamento animal enquanto estudava um filhote de guepardo em Tóquio, Japão. Ligava para Malcolm sempre que podia, já que ele estava trabalhando na Ramon Corp. Quase que sempre. Sarah, como você está? Estou bem, querido. Então eles aceitaram seu pedido? Sim, estou esperando Tim e Lex no aeroporto. E seu pai mora no mesmo endereço, não? Claro, desde que se aposentou. Conseguiu alguma novidade? Seu várias. Parece que zero desenvolvimento, continua rápido. Nunca vi um felino grande conseguir caçar sozinho em alguns meses de idade. Avise a James que ele conseguiu. O único efeito colateral até agora foi o lento desenvolvimento da pelagem. Mas vamos aumentar a dose de paleotesina. Se conseguir o padrão de camuflagem até mês que vem, a pesquisa terá sido um sucesso. Que bom, mas se puder tirar uma folga, me avise para nos encontrarmos. Estou com muita saudade. Ué, não foi você quem viajou para 53 países ano passado? Ah, muito engraçado. Querido, preciso ir. Não se esqueça de comer alguma coisa. Te amo. Tchau, também te amo. Era 5 horas e 56. Lan decidiu comprar um café e um sanduíche antes que chegassem. Pegou um expresso duplo e um sanduíche de peito de frango. Lembrou de que seus espiões haviam dito algo sobre 4 pessoas e uma garotinha. Se ainda tinha memória boa, um deles era o treinador de raptores e a outra alguma coisa do Jurassic World. Eles poderiam ser úteis e ter informações sobre o U. Ele comeu o último pedaço de seu sanduíche. Quando terminou já era 6 horas e 4. Decidiu ligar para eles. Quando começou a discar, um jato com o emblema da Ramon apareceu. Eram eles. Tim, Malcolm, há quanto tempo não nos vemos? Desde o início da pesquisa em Tóquio. Malcolm: sim, faz realmente um bom tempo. Como está sua filha? Tim: muito bem, obrigado. Lex: bom, sinto dizer que estamos sem tempo, vamos para a prefeitura, depois batemos papo furado. Malcolm: ela tem razão, vamos. Eles entram no carro e seguem para a prefeitura. Tim: então por que me esconderam de tudo isso por tanto tempo? Lex: bom, Tim, nós queríamos que o mundo esquecesse deles, pois desde zero incidente observamos a ilha por satélite. Pegamos 8 navios e 3 aviões de contrabandistas só ano passado, mas o foi mais rápido e esperto que nós, desligou os satélites. Colocou vírus nos computadores em que vigiávamos a ilha e quebrou nosso banco de dados. Esses animais possuem um valor alto, até os pequenos podem valer centenas de milhares de dólares. Foi difícil, mas Lan conseguiu com que todas as nações influentes assinassem um tratado feito pela ONU, depois que a erupção terminasse e os animais já chegassem na Sorna. Iríamos realizar uma falsa procura realizada pela união de vários países para permitir a procura e resgate, por todas as ilhas Sorna, Pena, Matanceiros, Muerte Nublar, mas a mídia foi mais rápida e descobriu sobre a erupção. Malcolm: assim poderíamos ter impedido curiosos de ir às ilhas, pelo menos até a ilha ficar pronta para podermos revelar ao mundo. Os dinossauros seriam protegidos mundialmente por dezenas de governos devido ao grande risco de sua existência. Tim: sim, entendo, desde a economia global até guerras, sem contar os riscos à natureza. Lex: mas só conseguimos fazer isso devido ao sigilo. O governo americano queria bombardear a ilha, desde a Indominus, todas as mortes e pessoas feridas. Demoramos meses só para iniciarmos a limpeza e reconstrução na Sorna em maio de 2016. Tim: mas e agora que estão soltos? Malcolm: já tenho uma ideia, mas provavelmente só poderíamos começar em 2020. Tim: por que demorar tanto? Malcolm: por que realizarmos operações como esta põe em risco vida animal e humana? O que faríamos se o tiranossauro fugisse para a cidade grande, se espantássemos os pteranodontes e eles voassem para o mar?
E já pensaram no que fazer com o Mosasauro? Lex, faz sentido, mas ainda não disse o que faríamos nesse meio tempo. Malcolm, como sabem, dinossauros foram vendidos, e parte deles estão soltos. Dezenas de empresas e pessoas vão tentar capturá-los, pegar amostras de DNA e até matá-los. É perigoso correr zero risco de começarem a serem criados de forma industrial. A Bloom mostrou que eles podem ser treinados. Em 20 anos poderiam se passar até 5 gerações de um carnívoro de grande porte e até 9 de carnívoros pequenos. Um grupo de raptors bem treinados pode valer milhões e Enril sabe disso. Esses animais seriam armas de guerra, sem contar aqueles que pagariam só por poder caçar um dinossauro, comer sua carne ou ter um acessório feito com seu dente couro. Ramon demorou anos para conseguir que um chegasse à idade adulta, e isso nos dá mais tempo. Lex, menos pro desgraçado do U. Tim, isso dificulta tudo. Malcolm, chegamos, explicarei o que vamos fazer com maior precisão na reunião. A parte boa é que a Ilha Sorna está pronta, ou melhor, falta muito pouco para estar pronta. 3 de fevereiro de 2019. Senhorita Lex, chegamos. Lex, já cansada da viagem de helicóptero, ela olha pela janela. A ilha já não estava destruída, da última vez que a visitou estava completamente desértica, planta e animais mortos em todo lugar, ou melhor, suas cinzas, poças de lama. A paisagem era a de uma zona de guerra. Em sua segunda visita, a limpeza havia começado. Parte das ossadas e montes de carvão e plantas secas, quando descobriram a existência de dinossauros vivos, que parecia impossível. Agora lá estava ela, a vegetação já renascia, grama, árvores, samambaias, flores, e os rios e lagos estavam já sendo limpos. Ela nunca imaginara que toda uma ilha podia voltar à vida, até aves, peixes, insetos. Lagartos e alguns anfíbios foram soltos para ajudar na fauna da ilha. Victor, seja bem-vinda. Lex, então o que está achando? Lex, a ilha está linda, é incrível que ela esteja assim depois de apenas 3 anos. Victor, 3 anos de muito esforço, desde que a Vila dos Trabalhadores foi completa. Alguns moram aqui desde o ano passado, sem contar todas as perdas que tivemos. Lex, realmente, mas devemos seguir em frente e gerar resultados. O heliponto era bem simples, uma base de concreto com um H amarelo. Haviam 2 deles, um já com um helicóptero de operações. Ficava em uma clareira esverdeada. Uma fresca brisa do oceano batia em seu rosto. Já que a clareira era ao lado do penhasco, tinha uma vista maravilhosa do mar. Era uma queda de uns 10 metros. Pegaram uma estrada de terra que passava pela vila de trabalhador e casas simples de madeira como chalés, um armazém. E uma pequena garagem. Mais à frente estava um prédio branco e uma placa dizia Laboratório de Pesquisa. Mais à direita estava o porto. 2 navios estavam atracados, um estava sendo descarregado, devia ser um navio de carga. Quando ela percebeu que uma cerca de metal cercava a região. Eles finalmente entraram no laboratório. James e Tio os esperavam. Eles se levantam e começam a caminhar. Tim, seja bem-vinda, irmãzinha. Não é incrível o que fizeram aqui? Lex, é fantástico. James, não precisa fazer essa cara. Em alguns dias todos os equipamentos chegarão. Victor, e só precisamos terminar a obra da 5ª torre de observação e a finalização da estação de energia e água. E alguns reparos nas torres de energia eólica e placas solares, para podermos ligar a cerca e transportar os animais. Lex, e o reflorestamento como está? James, bom, já conseguimos reflorestar cerca de 78%, mais uns 6 meses e terminamos. Tim, os dinossauros da ilha, estão saudáveis? James, fizemos algumas capturas e testes, parecem estar tendo uma vida mais saudável nos últimos meses. Lex, quantas espécies? Jamie, 6 mais os raptores. Lex, eles dão muito trabalho. Digamos que são muito. Victor, sentimentais. Tim, como assim sentimentais? James, bom, como Victor foi o assassino de 2 raptores e responsável por mantê-los presos em uma gaiola, eles de alguma maneira não gostam dele. Quando chega perto do paddock, eles se tornam explosivamente agressivos. Tirando isso, parecem estar se acostumando. Depois dos primeiros dias se jogando na cerca elétrica, desistiram de fugir. Lex, e por acaso os machos estão acasalando com a fêmea? James, aparentemente não, mas receio que esses animais precisem ser estudados mais a fundo. Lex, realmente, ainda mais já que são parte das criações ilegais do U. Tim, legais?
Vitor, por que vocês não deram documentos sobre tudo? Seria mais fácil que ter que explicar certas coisas. Lex, eu sei. Bom, em 99 Henry experimentos e criou dinossauros como Anquilosaurod e esses raptores novos Espinossauro. James, nós não sabemos nada sobre seu potencial máximo, mas sabemos que são absurdamente inteligentes. Se quiserem podemos ir até o seu paddock. Lex, vamos, seria interessante ver como reagirão ao Vitor. Eles continuam caminhando quando chegam em um hall de entrada. Nada de grandioso, moçada de triceratops, algumas plantas e uma bancada vazia. Havia uma entrada para o restaurante e uma saída. Mas tudo do lado de fora em questão era mais vazio, mais uma vez uma estrada de terra, que levava a um local com 2 jipes e 2 caminhões de safari, mais à frente o portão que levava ao resto da ilha. Lex se lembrou de quando foi ao parque. Esse portão era idêntico, 2 portas de puro aço que provavelmente seriam eletrificadas, mas estavam abertas já que não havia nenhum dinossauro perigoso, só pequenos herbívoros e compsognatos. Tim, e onde estão os raptores? Vitor, entrem no jipe e logo vão saber. Norte, eles entram no jipe e seguem para o... Lex, por que está tão longe? Vitor, segurança, é claro, se eles escaparem teríamos tempo de ligar as cercas e chamar todos os trabalhadores. E também porque futuramente poderemos utilizar como paddock veterinário para quando algum dinossauro se ferir em uma tempestade ou algo do tipo. E não seria bom ter um alossauro ferido dentro das cercas, né, Alex? E por que não fomos de helicóptero? Vitor, vocês estão aqui para ver o progresso, não? Então devem ver com seus olhos, não é? Assim que saímos passávamos por um grande campo esverdeado com um rio o separando. Mais à frente do rio começava uma floresta. Quando chegamos perto do rio observei alguns pequenos dinossauros bebendo água. Tinham a cabeça achatada e algo como pequenos chifres, alguns batiam as suas cabeças uns contra os outros. Lex, que espécie é aquela? Vitor, são homacefalos, são pequenos paquicefalossaurídeos, costumam sempre aproveitar o sol da manhã para se esquentarem, costumam também fazer duelos pelas fêmeas. Ali estão vendo aqueles 2, um deles será o próximo alfa. Eles têm o tamanho de uma cabra, por isso são inofensivos. James, existem cerca de 27 animais, costumam viver até 4 anos, mais os compsognatos os caçam, são as presas mais fáceis junto com os driossauros que vivem no lago. Tim, e como sabem quantos tem? Vitor, uma vez por semana fazemos expedições e contamos a dedo. Eles perderam o medo de humanos nos últimos anos. Precisamos apenas jogar algumas frutas e vegetais que eles aparecem. Atravessamos o rio, alguns deles nos viram e meio que resmungaram. Entramos na floresta. Era bem fechada, não parecia que ela inteira fora colocada na ilha em alguns anos. Eu me sentia na Amazônia, mas ainda assim muitas árvores ainda eram pequenas. Depois de uns 300 metros o jipe parou. Vitor, olhem nas árvores. Olhei, mas não vi nada até que alguns dinossauros com rabos cheios de pelos ou penas passaram pulando entre os galhos. Eles tinham um bico como o de um triceratops, eram coloridos, tinham verdes, marrons, brancos, cinzas e laranjas, eram como macacos reptilianos coloridos. James, estes são Hypsilophodontes, tiveram seu DNA misturado com 0 de psittacossauros, por isso têm uma aparência diferenciada. Eram para ser os macacos do Jurassic Park, por isso são tão coloridos. Apesar de serem bem modificados, se reproduzem e crescem devagar, nascem de 2 a 4 por ano, mas a chance de chegarem à vida adulta é baixa. A sorte é que vivem nas árvores e vivem até os 8 anos, a população é estável, cerca de 15 a 18 todos os anos. Tim, faz sentido. De repente um deles pulou no capô do Jeep. Vitor, olá amiguinho, desculpa, mas não temos comida. Ele piou e virou a cabeça de lado. Enquanto alguns observavam dos galhos, outro pulou também. Motorista, veja, chefe, é o Harry. T-Lex, como? James, vocês continuaram brincando com ele? Eu não falei para pararem. Motorista, a culpa não é nossa, ele sempre aparece e começa a pular de um lado para o outro. Vitor, sem contar que ele é o dinossauro mais bonitinho da ilha. Tim, mas quem é Harry? Vitor aponta para um dos Hypsilophodonte, um marrom avermelhado que olhava para nós. O outro havia se deitado no capô mais avermelhado. Nós chamamos de Harry. Lex, por que Harry? Vitor, por causa da cicatriz que ele tem atrás do olho que parece com um raio. James, certo, certo. Só parem de brincar com ele e o tire do capô, por favor.
Vitor, claro, ele sai do jipe, o outro Ipsilofodon salta para os galhos. Harry fez o oposto, pulou no ombro de Vitor. É o que eu faço? Ele não quis sair, diz ele tentando tirar do ombros. Eles tinham o tamanho de gatos, tirando suas longas caudas. James, vamos só entre, precisamos continuar andando. Assim Harry e Ipsilofodon se junta a nós na viagem. Ele deixava todos fazerem carinho nele menos James. Seguindo em diante saímos da floresta e nos deparamos com mais um campo e um grande lago no meio. Mais à esquerda começava uma grama alta, que não passava da cintura, mas provavelmente ia crescer mais à frente do lago, uma floresta de pinheiros. Motorista, como podem ver, aqui é o centro da ilha onde se localizam os driossauros. A oeste ou esquerda ficará o Mato Alto e o pântano, que ainda está bem inacabado. À nossa frente no norte fica a floresta de pinheiros. Colocamos até algumas sequoias para se parecer com as florestas da época. É onde vivem os microceratus. A leste ou direita será a savana, será um local mais seco e onde se encontram muitos buracos e pequenos túneis, que levam até algumas cavernas nas montanhas ao norte, mas também tem um vale lindo onde colocaremos um rio. Faremos uma cachoeira e plantaremos um baobá. Lá tem um grupo de 12 otinelias que vivem nos buracos. Lex, e os compis? Vitor, eles estão em toda parte. Já perdemos a conta de quantas vezes os perdemos de vista e tivemos de procurá-los por toda a ilha. Tem um bando de 20 e poucos compis. Demos uma pequena parada para olhar os driossauros. Eram como compis gorduchos que comem mato. Demos a volta no lago e fomos seguindo pela floresta de pinheiros. Passamos por uma das sequoias que haviam mencionado. Era enorme. Não vimos nenhum microceratu até chegarmos à subida para a montanha que levava até o paddock dos raptores. Motorista, estamos chegando. Estaremos lá em 2 minutos. Quando de repente Harry se desesperou e pulou para fora do jipe, subiu em um pinheiro e entrou em um buraco. Nós não entendemos até escutar um grito. Alien, ai, ai. E depois um grito de raptor. Notas finais: dessa vez estou deixando a história com menos enrolação e mais dinossauros.